10 horas em ponto agora, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo e agora vamos fazer um giro pelas principais notícias da última hora. E olha, eu começo essa edição com um alerta, porque os casos de coqueluche no Brasil aumentaram mais de 2.000% em 2024 em relação ao ano anterior. Com isso, os números da doença atingiram o nível mais alto dos últimos 9 anos. O Brasil registrou em 2024 o maior número de casos de coqueluche desde 2015, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Houve um aumento expressivo de 2.770% nas notificações da doença em comparação a 2023, marcando um alerta sobre o controle da infecção respiratória, popularmente conhecida como tosse comprida. A coqueluche é causada pela bactéria Bordetella pertussis, e sua transmissão ocorre principalmente por gotículas eliminadas ao tossir, falar ou espirrar, ou até pelo contato com objetos contaminados. O período de incubação varia entre 5 a 21 dias e a doença é considerada altamente contagiosa, afetando principalmente crianças pequenas. Os estados do Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais apresentaram os maiores aumentos percentuais de casos. Só no Paraná, o número de infecções saltou de 16 em 2023 para impressionantes 2.423 casos em 2024. O retorno de óbitos pela enfermidade também preocupa. Foram registradas 27 mortes no último ano, a maioria em bebês com menos de 1 ano de vida, faixa etária em que a coqueluche é particularmente grave. Além disso, o último óbito havia sido notificado em 2020. Especialistas apontam como fatores para o aumento dos casos a perda gradual da imunidade conferida pela vacina, que tem eficácia reduzida ao longo dos anos, e possíveis variantes da bactéria que podem afetar a proteção oferecida pelo imunizante. A vacina disponível no Sistema Único de Saúde protege contra a coqueluche por um período estimado de 12 a 20 anos, além de reduzir o risco de transmissão. Com o avanço da doença, autoridades de saúde destacam a importância de reforçar a vacinação, especialmente em gestantes e crianças, para conter a disseminação e evitar novos casos graves e óbitos. E o ex-presidente Jair Bolsonaro pediu que o Supremo Tribunal Federal devolva o seu passaporte. Com isso, ele pede que com o passaporte ele possa ir até a posse do presidente eleito Donald Trump. Vamos ver. O ex-presidente Jair Bolsonaro entrou em uma solicitação ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, para a devolução do passaporte para comparecer à posse do novo mandato do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que acontecerá no dia 20 de janeiro. Bolsonaro republicou o vídeo do filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, e agradeceu o convite do líder norte-americano. Segundo Eduardo, o pai é alvo de um inquérito que apura a suposta participação do ex-chefe do executivo em uma tentativa de golpe. O documento de Bolsonaro está retido desde fevereiro de 2024, depois de uma operação da Polícia Federal autorizada por Moraes, nas investigações sobre a suposta organização criminosa envolvida na tentativa de golpe com o intuito de manter o ex-presidente no poder. Na época, os agentes da PF estiveram na residência de Bolsonaro em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, para apreender o passaporte, mas os documentos não estavam na residência. E o caso do estudante de medicina morto por tiro a queima-roupa disparado por um PM em novembro do ano passado tem uma novidade. Imagens da câmera corporal do agente mostram o momento do tiro. Vamos ver. De acordo com o relatório final do inquérito da Polícia Civil, o estudante de medicina Marco Aurélio Cardenas Acosta pedia insistentemente ao policial para que tirasse a mão dele momentos antes de ser baleado e morrer. O caso aconteceu em novembro do ano passado. Enquanto os policiais Guilherme Augusto e Bruno Carvalho patrulhavam pelo bairro de Vila Mariana, no centro de São Paulo, Marco Aurélio passou pela viatura a pé e deu um tapa no retrovisor do carro. Neste momento, ele correu em direção ao hotel onde estava hospedado, mas os policiais perseguiram o jovem. É possível ver nas imagens que Marco Aurélio não conseguiu abrir o portão e, nesse momento, o policial o agarrou. Durante a confusão, o PM Guilherme atirou na altura do peito do estudante. Mesmo sendo levado ao hospital, o rapaz não resistiu ao ferimento e morreu. Agora,
Após o relatório final, o Ministério Público denunciou os 2 policiais militares por homicídio qualificado. No relatório, o delegado do caso afirmou que, apesar de o estudante ter reagido à abordagem policial, o PM assumiu o risco do resultado morte, porque usou ilegitimamente a arma de fogo para repelir uma suposta ameaça. Nicolás Maduro anunciou a captura de um alto funcionário do FBI e de um alto funcionário militar americano entre um grupo de 7 mercenários supostamente vinculados a um complô planejado por Washington. A Venezuela está em alerta devido aos protestos convocados pela oposição e às denúncias sobre a prisão de líderes e ativistas, 2 dias antes da posse do presidente Nicolás Maduro para um 3º mandato consecutivo. A oposição acusa Maduro de roubar as eleições de 28 de julho e convocou manifestações para esta quinta-feira em todo o país a favor de Edmundo González Urrutia, que afirma ter vencido as eleições. Maduro, por sua vez, anunciou a captura de um alto funcionário do FBI e de um alto funcionário militar americano entre um grupo de 7 mercenários, supostamente vinculados a um complô planejado por Washington. Desde a noite de terça-feira, as denúncias de detenções se sucedem, com pelo menos 10 prisões. Entre os capturados estão Carlos Correia, ativista renomado que se dedica à defesa da liberdade de expressão, e Henrique Marques, um candidato opositor minoritário nas eleições presidenciais. No poder desde 2013, Maduro anunciou na terça a ativação de um plano de defesa com mobilização maciça de militares e policiais. E nós vamos agora direto para os Estados Unidos, para Massachusetts, conversar com o jornalista da nossa rádio, Lombardi Júnior. Lombardi, bom dia para você, seja muito bem-vindo. Você nos ouve? Eu ouço perfeitamente, bom dia, é um prazer estar falando com todos os amigos da rede. Lombardi, como que está a situação neste momento na Califórnia com os incêndios que até então eram florestais e agora já estão urbanos? Como que está a situação neste momento? Infelizmente, já se trata do maior incêndio diante da seca que é bem característica de Los Angeles, inclusive com o fogo se aproximando do famoso letreiro de Hollywood nesse momento. Já são mais de 100 mil pessoas afetadas, 5 mortes registradas até agora, e o fogo está ardendo nas principais highways. Nós temos aí mais ou menos 2.000 habitações neste momento desabrigadas. E, infelizmente, o Corpo de Bombeiros que atua nessa região diz que 0% de que esse fogo seja contido pelo menos nas próximas horas. Nós já estamos tratando de 11 mil hectares neste momento no estado, que é devastador e jamais visto até aqui. Infelizmente, a gente pode tratar do maior incêndio dos últimos anos envolvendo o estado e Los Angeles, especificamente, e algumas outras regiões circunvizinhas que estão sendo tomadas pelo fogo. Lombardi, perfeito. Olha, a gente tem pouco tempo e infelizmente precisamos encerrar, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias contigo ao vivo. Eu encerro esta edição, logo mais entraremos direto dos Estados Unidos com outras informações sobre os incêndios florestais. Até mais.